Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, antes de falar sobre o livro de hoje, eu gostaria de acusar o recebimento desse livro do poeta Milton Rezende. O livro se chama Literária 1, é uma antologia poética do Milton, um poeta que eu admiro muito, e foi editada pela Poesia Impossível agora no ano de 2022. Eu gosto muito da poesia do Milton Rezende e eu vou ler alguns poemas deste livro lá no meu perfil do Instagram. E vou ler também de outros poetas. Eu gostaria também de convidar vocês a conhecer o meu canal de minicontos do YouTube, Minicontos de Wisner Fraga. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link para que vocês possam ir lá e conhecer. Eu tenho atualizado com uma certa frequência, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, quando possível. Este mês eu já coloquei um vídeo, agora no último dia de 2022 coloquei um vídeo e vou colocar um outro vídeo nesta semana aí de um outro miniconto que eu escrevi. Bom, agradeço a vocês aí pela visita, se for possível, agradeço ao Milton Rezende pelo livro que me enviou e eu já estou lendo o livro e prometo essa leitura lá no meu perfil do Instagram. República Luminosa, esse é o título do livro de Andrés Barba, editado aqui no Brasil pela Todavia em 2022 com a tradução do escritor Antônio Chechensky. Antes de ler essa tradução aqui que foi feita aqui no Brasil, eu havia lido a versão original, foi dica de um amigo escritor, da editorial Anagrama, que foi publicada lá no ano de 2017. Agora eu não tive tempo de cotejar essa tradução, de ler novamente essa tradução para cotejar com o original. Mas é claro que, pelo que eu li aqui, a tradução é muito eficiente, até porque não há nenhuma grande dificuldade com a linguagem escolhida por Andrés Barba, uma linguagem simples e tem o objetivo, acima de tudo, sobretudo, de contar, de narrar uma história. A capa da edição brasileira, vocês podem ver aqui, tem essa criança que é um tanto quanto assustadora, e esse tom de suspense, um pouco de terror, é o tom da trama do livro. Andrés Barba nasceu em Madrid, ele é autor de vários livros infantis, um deles se chama As Mãos Pequenas, foi traduzido aqui no Brasil e publicado aqui no país então. Em 2010, Andrés Barba foi escolhido pela famosa revista Granta como um dos melhores jovens escritores de língua espanhola. Este livro aqui, este romance, República Luminosa, ganhou o prêmio Herald, de 2017. Eu falei com sotaque francês, mas é um prêmio espanhol. A trama é sobre um funcionário do serviço social que narra também a história. Esse funcionário chega a uma pequena cidade do interior de algum país da América Latina. Essa cidade tem o nome de San Cristóbal. Ali nessa cidade, então, ele presencia a chegada de 32 crianças. Essas crianças, elas desenvolvem, elas têm uma linguagem própria, vivem em algum lugar desconhecido ali nos arredores dessa cidade. Ninguém sabe exatamente como elas apareceram, como elas surgiram na cidade, ninguém sabe quem são, quais os objetivos delas ali. A população só sabe que ali na cidade elas chegaram, e aparecem ali às vezes mendicando, outras vezes brincando, mas nem isso se sabe, se elas estão brincando, dada essa forma enigmática com que as crianças se relacionam e socializam também entre si e com os moradores. Este narrador, mesmo tendo presenciado e vivido toda essa história, a chegada
e tudo mais das crianças, resolve narrar tudo o que aconteceu do ponto de vista ali de quem consegue compreender um pouquinho, interpretar um pouquinho, mas ele narra 20 anos depois de tudo ter acontecido, né? Assim, ele narra na década de 1990 algo que aconteceu na década de 1970. Isso é importante, essa escolha, porque esse distanciamento no tempo permite a pesquisa, permite também que o narrador cometa alguns equívocos de interpretação, tanto no passado quanto no presente, permite alguns erros documentais, entre outros, né? Como se fosse a narrativa ali de um jornalista que se baseia em documentos, em fotos, vídeos, entrevistas, reconstrói e reinterpreta uma história que presenciou, né? Reinterpreta a própria memória, né? Essa forma de narrar, em que o narrador faz citações de livros, de jornais, de artigos científicos ou não, dá um tom de veracidade a essa trama, faz com que o leitor acredite realmente que aquilo que ele está lendo, né, é verdade e que talvez até tenha acontecido. Eu mesmo me perguntei, poxa, será que isso aconteceu? Andrés constrói essa linguagem, então, de uma forma bem eficiente. A narrativa é muito envolvente, traz o tempo todo, deixa, né, o tempo todo um suspense para o leitor, que fica com vontade, né, não quer largar o livro, fica com vontade o tempo todo de continuar logo a leitura, né? O narrador, então, deixa claro ali logo nas primeiras páginas do livro que ocorrerá uma grande tragédia. E essa tragédia é a morte destas 32 crianças, mas só deixa para contar como essa morte, né, ocorreu no final do livro. Até lá, ele vai reconstruindo a história por meio desses documentos que eu citei agora há pouco, mas também, como eu citei, da própria memória e de depoimentos, e sobretudo do depoimento de uma criança que é sobrevivente. É claro que o envolvimento do narrador, não só com os fatos, mas também com essas pessoas, deixa tudo, claro, um pouco enviesado. E é justamente este o objetivo do escritor: questionar tudo, questionar a própria visão, inclusive questionar a própria interpretação do narrador. E aí ele vai narrando num crescendo, nós ficamos desconfiados de todos, né? Mas ele questiona, acima de tudo, o clichê de que as crianças são inocentes. Esse é o objetivo do livro. É sabido, né, por vários campos da ciência que isso é um mito, né? Essa falsa inocência, né? Sabe-se que as crianças podem ser não apenas violentas, mas também dissimuladas, manipuladoras, entre várias outras coisas, né? Claro que o livro trata de crianças ali um pouquinho mais velhas, né? Na faixa de 9 anos a 13 anos de idade, mas o romance dá a entender que crianças mais novas também podem ser capazes de cometer algumas atrocidades, né? Então nós ficamos desconfiados, né, como leitores dessas crianças, né? Essa idealização da infância por parte dos adultos é certamente um modo de fuga da realidade, né? Essa idealização é uma espécie de saudosismo, né, dos adultos, como se todos os adultos durante a infância tivessem sido bons, né? E que de alguma maneira tenham sido corrompidos por um mundo que é mau, mas essa não é a verdade. O romance de Andrés Barba tenta mostrar, então, que não é bem assim que acontece, né? As crianças podem sim construir o seu próprio modelo de sociedade, de linguagem, né? Um modelo próprio, como acontece nesse República Luminosa, mas também um pouco inspirado
no mundo adulto. O fato é que essa inocência, né, esse mito, né, de que todas as crianças são inocentes é uma grande falácia, né? As 32 crianças partem, então, em algum momento para a violência, né? Uma violência talvez motivada pelos próprios adultos, né? Conforme pode ser interpretado nessa narrativa. Adultos que não aceitam essas mudanças no cotidiano, né? Essas mudanças que as crianças estão propondo. A partir daí, há, claro, um conflito, há uma disputa, já que os adultos acabam por tratar essas crianças de uma forma como tratariam qualquer outro adulto. E isso faz com que todos os limites sejam esquecidos e as violências ali de ambos os lados começam a ocorrer assim num crescendo, né? Então, resumindo, a trama do romance é muito simples. 32 crianças chegam a uma pequena cidade da América Latina, essa cidade, inclusive, podendo ser uma cidade pequena qualquer do interior de nosso país, do interior do Brasil. Ali essas crianças se instalam, começam a mendigar, não se sabe exatamente onde elas moram, né? Elas atiçam a curiosidade da população, obrigam a população a mudar o cotidiano, né? Essas crianças passam a ser investigadas, são motivo de curiosidade de todos, né? Por meio de documentos, de livros, de artigos, de vídeos e também de testemunhos da memória, né? De tudo que o próprio narrador viu, ele reconstrói até onde pode o cotidiano ele reconstrói até onde ele pode reconstruir esse cotidiano dessas crianças, né? Mas nunca sabe como essas crianças foram parar ali, qual o objetivo delas. E isso, é claro, acaba por contribuir ainda mais para o suspense da trama, né? Quanto menos, claro, se conta ao leitor, mais instigante se torna qualquer história, e isso acontece então com a trama deste livro. Se você gosta de uma boa história de suspense, uma história bem narrada de suspense, então corra para ler este romance aqui de Andrés Barba, que você vai curtir, sobre essas crianças aqui assustadoras. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou e se puder, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, apoie a literatura contemporânea, apoie também a literatura brasileira editada pelas editoras independentes, como é o caso desse livro aqui do Milton Rezende, essa antologia poética que foi editada pela Poesia Impossível. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.